Em fevereiro de 2023, Elon Musk publicou um tweet do qual todo o mundo da tecnologia riu. Ele chamou a OpenAI de uma empresa de código fechado, com lucro máximo, efetivamente controlada pela Microsoft. Jornalistas de tecnologia disseram que ele estava ressentido, podcasters afirmaram que ele estava com inveja, todos diziam que Musk estava irritado por ter ficado para trás e que agora estava apenas fazendo birra. Mas praticamente tudo o que Musk alertou acabou se tornando realidade. Não porque Musk seja algum tipo de profeta, mas porque ele havia observado Sam Altman trabalhar por dentro durante anos, e quando você entende como Altman realmente opera, a OpenAI deixa de parecer uma missão para salvar a humanidade. Ela começa a parecer algo completamente diferente. Em dezembro de 2015, alguns dos maiores nomes da tecnologia fizeram um anúncio público. Eles estavam criando um laboratório de inteligência artificial, mas não como os outros que já existiam. Esse laboratório não teria acionistas, não teria motivação por lucro e não sofreria pressão para gerar dinheiro para investidores. Tudo funcionaria por meio de doações, operaria de forma aberta e colocaria a segurança acima de tudo. Parecia quase bom demais para ser verdade. Elon Musk investiu dinheiro. Ele realmente acreditava que a inteligência artificial era uma das tecnologias mais perigosas já criadas. Ele não queria que ela fosse desenvolvida a portas fechadas por uma única empresa buscando lucro. O Google havia acabado de adquirir a DeepMind, e Musk acreditava que a única verdadeira resposta para isso seria algo completamente diferente, uma organização que não respondesse a ninguém, compartilhasse tudo abertamente e colocasse a humanidade acima do lucro. Sam Altman entrou como presidente. A história era convincente e chegou ao público exatamente da forma que eles queriam. Eles não pareciam executivos gananciosos da tecnologia atrás do próximo bilhão. Eles pareciam os mocinhos, aqueles que realmente se importavam. Pelo menos essa era a história. Dentro de 2 anos, no fim de 2017, a conversa nos bastidores já havia mudado. A liderança discutia discretamente como reestruturar a organização para atrair investimentos sérios. Musk percebeu o que estava acontecendo e queria controlar a direção que aquilo tomaria. Ele pressionou por participação majoritária. O restante da equipe disse não. Então, em fevereiro de 2018, Musk saiu e Sam Altman ocupou o espaço que ele deixou. O primeiro alerta veio em dezembro de 2022, logo depois do lançamento do ChatGPT, quando a internet inteira ficou impressionada. Enquanto todos celebravam, Musk apontou que a OpenAI vinha usando silenciosamente dados do Twitter para treinar seus modelos sem o conhecimento dele. E como Musk havia acabado de comprar o Twitter, isso se tornou um problema. Ele suspendeu o acordo de dados e escreveu: "A OpenAI foi criada como código aberto e sem fins lucrativos. Nenhuma dessas coisas ainda é verdade." Depois, em fevereiro de 2023, Musk disse que a OpenAI havia se tornado uma empresa de código fechado, com lucro máximo, efetivamente controlada pela Microsoft. Ele afirmou que isso não era, de forma alguma, o que ele havia pretendido. Sam Altman respondeu chamando Musk de idiota. A mídia adotou a narrativa de que Musk estava furioso com o sucesso do ChatGPT, com inveja do que a OpenAI havia construído sem ele. Em março de 2023, Musk assinou uma carta aberta pedindo uma pausa de 6 meses no desenvolvimento da inteligência artificial. Mais de 1.000 pesquisadores e especialistas em tecnologia assinaram a carta. Sam Altman descartou a ideia, dizendo que aquilo não era a forma ideal de lidar com o problema. E então continuou treinando modelos em ritmo acelerado. Naquele mesmo mês, Musk disse: "Ainda estou confuso sobre como uma organização sem fins lucrativos, para a qual doei cerca de 100 milhões de dólares, de alguma forma se tornou uma empresa com valor de mercado de 30 bilhões de dólares. Se isso é legal, por que todo mundo não faz isso?" Em novembro de 2023, Musk tinha um novo nome para a empresa. No New York Times Deal Book Summit, ele disse que a OpenAI havia sido criada para ser de código aberto. Ele afirmou: "Eu dei esse nome. Ela deveria ser renomeada para super fechada, IA de lucro máximo." Todos os jornalistas naquela sala escreveram sobre como ele parecia ressentido. Quase nenhum investigou se ele estava certo.
Então chegou o dia 17 de novembro de 2023. Sam Altman estava no Grande Prêmio de Las Vegas quando descobriu que seu próprio conselho acabara de demiti-lo. Ele não teve chance de negociar ou responder. Eles o removeram por uma chamada no Google Meet, no meio da semana, enquanto ele estava sentado nas arquibancadas. O comunicado oficial era polido, mas a mensagem por trás dele não era. Eles disseram que ele não havia sido consistentemente sincero e que havia dificultado o trabalho do conselho. Essa é uma forma corporativa de dizer que ele estava mentindo para eles. O que se seguiu foi um dos períodos mais caóticos da história do Vale do Silício. 745 dos cerca de 770 funcionários da OpenAI assinaram uma carta ameaçando sair, a menos que Altman fosse trazido de volta. A Microsoft anunciou que ele se juntaria à empresa para liderar uma nova divisão de inteligência artificial. Investidores pressionaram de todos os lados e, em menos de 96 horas, Altman foi reintegrado com um conselho completamente novo. Todas as pessoas que votaram para removê-lo desapareceram da liderança. A mídia chamou isso de vitória para Sam, um sinal de como ele era amado. Mas essa narrativa começou a desmoronar em maio de 2024, quando a ex-membro do conselho Helen Toner finalmente quebrou o silêncio. Em uma entrevista para um podcast da TED, ela revelou que Altman havia retido informações. Ele havia distorcido coisas que aconteciam dentro da empresa e, em alguns casos, havia mentido diretamente para o conselho. Toner revelou que o conselho descobriu sobre o lançamento do ChatGPT pelo Twitter. O produto mais importante da história da OpenAI foi descoberto pelas pessoas responsáveis por supervisionar a empresa da mesma forma que o público descobriu. Ela também revelou que 2 executivos seniores haviam usado a expressão abuso psicológico para descrever o estilo de gestão de Altman. A ex-diretora de tecnologia da OpenAI, Mira Murati, supostamente disse ao conselho que não se sentia confortável com Sam liderando a empresa em direção à AGI. Mas nada disso importava, porque Altman tinha os funcionários, ele tinha os investidores, ele tinha a Microsoft ao seu lado, com recursos praticamente ilimitados. E quando você tem tudo isso do seu lado, o conselho se torna apenas uma formalidade. As pessoas que tentaram pará-lo perderam tudo, e o homem que elas tentaram impedir voltou como se nada tivesse acontecido. Se a demissão foi o primeiro alerta, o que veio depois foi a confirmação. Em julho de 2023, a OpenAI havia anunciado uma equipe dedicada a superalinhamento. A empresa prometeu 20% de sua capacidade computacional para resolver o problema de controlar uma inteligência artificial superinteligente. Aquilo deveria ser a prova de que a OpenAI ainda se importava com sua missão original. Mas em maio de 2024, os 2 líderes da equipe já tinham ido embora. Ilya Sutskever renunciou para fundar uma nova empresa chamada Safe Superintelligence. Jan Like, o outro co-líder, saiu pouco depois e falou publicamente. Ele disse que, nos últimos anos, a cultura e os processos de segurança haviam ficado em segundo plano diante de produtos chamativos. Acrescentou que sua equipe estava navegando contra o vento e lutando para conseguir capacidade computacional para pesquisas essenciais. Segundo a narrativa, Altman teria reduzido o orçamento computacional da equipe de segurança dos 20% prometidos publicamente para algo entre 1% e 2%. A equipe de superalinhamento foi discretamente dissolvida depois que seus 2 líderes saíram. As saídas continuaram. A diretora de tecnologia da OpenAI e 2 líderes de pesquisa deixaram a empresa no mesmo dia, em setembro de 2024. O chefe de preparação para a AGI renunciou em outubro, e toda essa equipe também foi dissolvida. 3 equipes dedicadas à segurança desapareceram em menos de 2 anos, e então, no fim de 2025, a OpenAI discretamente reescreveu sua declaração de missão. A nova versão dizia que o objetivo era garantir que a inteligência artificial geral beneficiasse toda a humanidade. Na superfície, isso parece bom, mas a palavra seguramente havia desaparecido. Essa única palavra que fazia parte da identidade da OpenAI desde o início simplesmente sumiu, sem anúncio, sem explicação. Eles apenas a removeram e esperaram que ninguém percebesse.
Quando Musk processou a OpenAI em 2024, o processo judicial começou a trazer documentos internos à tona, e o que apareceu foi algo que ninguém na OpenAI queria que o mundo visse. Entre os documentos estava o diário eletrônico privado do cofundador da OpenAI, Greg Brockman, agora apresentado em tribunal federal como prova 43. Brockman escreveu essas entradas durante o período em que a OpenAI planejava silenciosamente sua conversão corporativa. Ele escreveu que, se eles haviam se comprometido a ser uma organização sem fins lucrativos, e 3 meses depois, estavam se convertendo para uma estrutura com fins lucrativos, então aquilo era uma mentira. Ele também escreveu que a versão dos acontecimentos apresentada por Musk estaria correta. Eles não foram honestos com ele sobre ainda querer realizar a conversão para uma estrutura com fins lucrativos. A juíza federal Yvonne Gonzalez Rogers citou diretamente o diário em sua decisão de janeiro de 2026. Ela concluiu que as anotações de Brockman poderiam ser interpretadas como uma indicação de que ele pretendia enganar. O julgamento agora está próximo, e o homem que todo o mundo da tecnologia chamou de invejoso e ressentido está prestes a apresentar esse diário a um júri. E quando você olha para o quadro completo de quem Sam Altman realmente é, não é difícil entender por que Musk nunca deixou isso para lá. Este é um homem que se apresentou diante do Senado dos Estados Unidos em 2023 e disse, sob juramento, que não tinha participação acionária na OpenAI. Quando perguntaram se ele ganhava muito dinheiro, ele respondeu que recebia o suficiente para pagar o seguro de saúde e que não tinha participação na OpenAI. Disse que fazia aquilo porque amava o trabalho. Depois veio à tona que ele tinha participação por meio de um fundo da Sequoia Capital e de um fundo da Y Combinator. Além disso, ele comandava o fundo de startups da OpenAI o tempo todo, enquanto dizia ao conselho que não tinha interesse financeiro na empresa. Quando as pessoas começaram a fazer perguntas, ele disse que as participações eram pequenas demais para serem mencionadas, e a reestruturação que transformou a OpenAI de uma organização sem fins lucrativos em uma empresa com fins lucrativos foi escrita de uma forma que poderia entregar a ele cerca de 7% de participação em uma empresa agora avaliada em 852 bilhões de dólares. E isso vai além do dinheiro. A New Yorker publicou uma grande investigação baseada em centenas de entrevistas. O que eles encontraram foi um líder que diz às pessoas exatamente o que elas querem ouvir, seja verdade ou não. Ex-associados disseram que ele se sentava com uma pessoa e dizia acreditar em tudo o que ela acreditava. Depois entrava em outra sala e dizia exatamente as mesmas coisas para alguém com opiniões completamente opostas. Quando você vê o quadro completo, seu poder de persuasão deixa de parecer charme. Ele começa a parecer algo muito mais calculado. Um executivo sênior da Microsoft supostamente disse que Altman poderia um dia ser lembrado como uma fraude no nível de Bernie Madoff. Membros do conselho que votaram para removê-lo o chamaram de sociopata sem compromisso com a verdade. Seu próprio cientista-chefe disse que ele não deveria estar com o dedo no botão da AGI. Elon Musk viu isso chegando em 2018. Ele alertou publicamente sobre isso durante anos. Riram dele, o descartaram e o chamaram de invejoso. Enquanto isso, Altman continuou construindo, continuou levantando dinheiro e continuou aparecendo na televisão falando sobre acabar com a pobreza e reduzir a desigualdade, enquanto a OpenAI se tornava uma das maiores máquinas de concentração de riqueza da história do Vale do Silício.